Olá, seja muito bem-vinda à disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem. Essa é a primeira teleaula prática em que iremos abordar alguns assuntos específicos relacionados à disciplina. É neste momento que nós vamos desenvolver técnicas fundamentais para atendimento em enfermagem. E o encontro de hoje vai fazer com que você aprenda as técnicas de posição de conforto dos pacientes, bem como os tipos de bandagens que nós podemos utilizar em várias situações do paciente, principalmente em questão, então, de imobilização do paciente e da realização de curativos, além de desenvolver também a técnica relacionada aos cuidados pós-morte, no momento de uma situação de óbito de algum paciente. Portanto, são basicamente 3 assuntos diferentes. Entretanto, cada temática terá mais de uma técnica. Haja visto que nós temos inúmeros tipos de bandagem, inúmeros tipos de realização do posicionamento do paciente, e para cada um desses tipos existe uma indicação. A indicação não só para realização de medidas de conforto para o paciente, como também de viabilizar uma melhoria do atendimento para cada situação em específico. Portanto, os objetivos propostos para essa aula prática são: conhecer e aplicar os cuidados de enfermagem relacionados às técnicas de posições de conforto, bandagem e cuidado pós-morte, como eu havia dito anteriormente. Nós iremos iniciar falando das técnicas de posição de conforto. Entretanto, esses tipos de posição têm a ver com a indicação da realização de algum exame, preparo do paciente para algum procedimento. Portanto, é extremamente importante que a gente identifique a aplicabilidade desses tipos de posição. E, em alguns momentos, não é só posição para conforto, tá? Então, por isso que nós vamos desenvolver as técnicas, então, de posição de conforto e também da realização da mudança de posição para fins de exames laboratoriais, exames clínicos e também a realização de procedimentos. Para essas técnicas em específico, nós vamos utilizar basicamente jogo de lençóis, um cobertor, um travesseiro, luvas de procedimento, cama hospitalar e manequim adulto. Vamos primeiramente preparar esses materiais mencionados, seguido da lavagem das mãos. Após, devemos explicar os procedimentos ao cliente e os prestadores de cuidado. Pedir colaboração do cliente quando ele estiver consciente, dentro, é claro, das suas possibilidades, e proporcionar privacidade para que essas técnicas, esses procedimentos sejam realizados. Dentre as mudanças de decúbito, dentre essas mudanças de posição, temos o decúbito dorsal, ou que nós também chamamos de decúbito horizontal, ou então posição supina. Esse tipo de posição, o paciente ele fica deitado de costas, com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados. É uma das posições mais assumidas pelos pacientes hospitalizados, uma vez que é a posição que mais representa conforto para o paciente. Os braços eles podem estar estendidos ao lado do corpo, ou como está a imagem. Os braços estão então flexionados e as mãos estão dispostas acima do tórax do paciente. Além dessa medida, dessa posição dorsal, nós também temos a posição de decúbito lateral, que pode acontecer para o lado direito ou para o lado esquerdo. Também é um posicionamento de conforto,
que a grande maioria dos pacientes utilizam. Esse posicionamento, o cliente permanece deitado com o lado direito ou esquerdo, então, para baixo. As pernas permanecem levemente fletidas e o braço direito em abdução ou o lado esquerdo para cima, com o lado esquerdo para cima, e o braço se repousa sobre a face lateral da coxa. Tá? Portanto, é uma das posições também de conforto, principalmente quando o paciente ele acaba sentindo dor. Essa posição lateralizada caracteriza bastante o paciente que permanece com dor. Entretanto, com algumas diferenciações. O paciente com dor geralmente fica mais retraído, então flexiona mais as pernas e se mantém mais fechado, né? A parte da frente do paciente fica totalmente encolhida. É uma das posições, então, que sugerem que o paciente está com dor. Nós temos o decúbito ventral. Essa posição, o paciente fica deitado de abdômen para baixo, com os braços estendidos para frente, mantendo-os apoiados. O sistema respiratório fica mais vulnerável nessa posição, porque fica difícil para o paciente poder respirar, haja visto que esse posicionamento ele dificulta. Né? A posição deitada tem uma certa dificuldade por conta da compressão da caixa torácica, diferente se o paciente está sentado ou em pé, que você tem essa descompressão e a flexibilidade da caixa torácica é mantida. Deitado, essa flexibilidade ela é prejudicada. E de decúbito, então, ventral, com a barriga para baixo, pior ainda mais, uma vez que os músculos abdominais favorecem o processo respiratório. E nesse momento, o abdômen ele está sendo pressionado, dificultando então o processo da respiração. Nós utilizamos esse tipo de decúbito em cirurgias de coluna e hérnia de disco, em que você tem que expor aqui a região lombar ou então cervical, ou seja, expondo então praticamente toda a coluna vertebral justamente para a realização do procedimento. Então, nós chamamos de decúbito ventral ou de posição prona. Temos também a posição Fowler, que é uma das posições mais utilizadas para a realização de procedimentos de enfermagem. É a posição em que o paciente fica sentado com a cabeceira elevada a aproximadamente 45 graus. Utiliza-se essa posição quando o paciente apresenta dificuldade respiratória ou distúrbios respiratórios, em pós-operatório de cirurgias de cabeça e pescoço e também em cirurgias cardíacas após o segundo dia. Para a realização de alimentação oral ou via sonda e como uma medida de prevenção de aspiração pelas vias respiratórias, de secreções ou vômitos em pacientes com nível de consciência rebaixado. Por que todas essas indicações para essa posição? Porque essa posição, como eu disse, você tem uma elevação da cabeceira. Essa aqui é uma posição Foley baixa, de aproximadamente 30 graus, a cabeceira elevada. Aqui nós temos a posição Foley, então, que é de uma elevação de 45 graus, a cabeceira, e nós temos a posição Fowler alta, que possui aproximadamente uma elevação de 60 graus da cabeceira. Esse posicionamento, ele facilita o processo respiratório, uma vez que o paciente sentado não há compressão da caixa torácica, portanto, ela se mantém
flexível, ela consegue expandir sem dificuldade, porque você não tem o peso do corpo, diferente de estar deitado, né? Tem a gravidade e o peso que o corpo exerce na cama. A posição sentada, além de favorecer a expansão, então, torácica, auxilia também no processo de alimentação e também evita que o paciente ele tenha uma aspiração de conteúdo gástrico. Essa aspiração é em decorrência da administração de dieta ou até mesmo da produção de saliva que o paciente possui. E na posição deitada por um longo tempo, o que acontece? Em alguns momentos, há o regurgitamento, há o refluxo de conteúdo gástrico, conteúdo que está no estômago, e acaba tendo o retorno, então o refluxo desse conteúdo para as vias aéreas superiores, podendo chegar até o pulmão, que aí nós chamamos de pneumonia aspirativa. É quando o paciente aspira, ou seja, respira um conteúdo gástrico, seja alimento, seja um medicamento, que promove, então, o desenvolvimento de uma infecção respiratória, que na grande maioria das vezes é o desenvolvimento da pneumonia. Portanto, manter o paciente com a cabeceira elevada promove a diminuição desse processo de aspiração de conteúdo gástrico e então evita o desenvolvimento de infecção respiratória por conta dessa situação. Então, nós utilizamos muito para administrar medicamento via oral, para administrar alimentação ou via oral ou também por meio de sonda. No momento da passagem também da sonda, né, da sonda nasogástrica e da sonda nasoenteral, nós optamos pela utilização da posição Fowler, justamente para facilitar o processo da passagem, evitando assim que dificulte a inserção da sonda via nasal. Portanto, é uma das posições mais utilizadas. Vamos adiante. Nós temos, então, esses três alturas de cabeceira que refere-se à posição Fowler e as indicações mencionadas anteriormente para a realização de alguns procedimentos. Temos a posição de Trendelenburgo. Essa posição é uma variação da posição de decúbito dorsal, em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés permanecem elevados. Oferece maior visualização dos órgãos pélvicos, tá? Durante a abertura ou a cirurgia laparoscópica do abdômen inferior. Então, facilita a visualização dos órgãos, principalmente nessas duas situações, em que há necessidade de fazer algum procedimento nos órgãos pélvicos ou numa cirurgia laparoscópica de abdômen inferior, que é a abertura, então, da parte inferior do abdômen, ou seja, na parte inferior ali, a altura umbilical, onde está posicionado o umbigo, né? Precisa, então, de um posicionamento de Trendelenburgo para auxiliar nesse procedimento, facilitar a visualização do profissional médico durante esse procedimento cirúrgico. Temos também a posição, essa posição também pode ser utilizada para melhorar a circulação no córtex cerebral, quando a pressão intracraniana cai repentinamente e aumenta, na verdade, aqui a pressão arterial, tá? Cai repetidamente e aumenta o fluxo de sangue arterial para o crânio. Então, nós temos uma melhor
um melhor fluxo sanguíneo na região, então, cerebral. Esse posicionamento, então, nós utilizamos para facilitar a circulação do sangue, né? Facilitar aí o retorno sanguíneo em direção à região do crânio, principalmente aumentando o fluxo de sangue arterial. Então, quando o paciente apresenta uma hipotensão, ou seja, queda da pressão arterial, nós utilizamos esse posicionamento para facilitar o aumento dessa pressão e, então, favorecer o fluxo sanguíneo sistemicamente. Temos a posição Sims, que é uma posição em que o paciente se deita sobre o lado anterior esquerdo, com a perna esquerda esticada e o joelho direito parcialmente fletido, auxiliando, então, a exposição principalmente da região, então, para facilitar o acesso à região anal do paciente, para a realização de lavagens intestinais, aplicação de supositórios e também em relação a alguns exames ginecológicos. Então, nós utilizamos principalmente essa posição para fazer a sondagem retal, para a realização de lavagens intestinais ou flitienema, como nós vamos aprender nas próximas aulas práticas. A posição ereta ou posição em pé, ou também chamada de ortostática, o paciente fica basicamente em pé, com os pés um pouco afastados um do outro e com os membros superiores estendidos, naturalmente junto ao corpo. O peso fica distribuído nos membros inferiores e nós utilizamos muito esse tipo de posicionamento para exames neurológicos, para avaliar equilíbrio, tá? Para avaliar se o paciente se mantém em equilíbrio ou se há alguma alteração, então, de se manter em pé. Temos também a posição ginecológica ou também chamada de litotômica, em que o paciente fica em decúbito dorsal, seus membros inferiores são elevados e colocados em suportes especiais, como nós chamamos, de perneiras, acolchoadas, e os braços ficam estendidos e apoiados. Em relação a essa posição ginecológica, as pernas são apoiadas na mesa quando em posição ginecológica, E em posição litotômica, as pernas ficam elevadas, apoiadas em perneiras, tá? Algumas indicações: cirurgias de períneo, reto, bexiga e vagina, e também na realização de exames ginecológicos. Aqui nós temos então a posição ginecológica, em que as pernas permanecem elevadas e fletidas, apoiadas então em perneiras, para expor então a região íntima para visualização na mulher, para a questão então da vagina, da uretra feminina, do meatro uretral feminino, e no caso dos homens, para avaliação retal, para cirurgias, algumas cirurgias que é preciso fazer a exposição, então, anal com acesso ao reto, tanto masculino quanto feminino. A posição gênito-peitoral, o paciente deve ser colocado ajoelhado sobre a cama, com os joelhos afastados e as pernas estendidas e o peito apoiado sobre a cama. A cabeça deve permanecer lateralizada e apoiada sobre os braços. Também utilizamos na realização de exames vaginais e também retal, por conta da exposição, então, da região íntima dos pacientes. Nesse sentido, então, vimos diversas
diversos posicionamentos, diversas posições, e veja que cada uma delas possui uma indicação, ou seja, possui uma finalidade. Agora, nós vamos avaliar e realizar técnicas de posicionamento para que você consiga visualizar isso e desenvolver na sua aula prática. Vamos lá? Nós temos, então, a posição aqui de conforto. É um posicionamento, então, que nós chamamos de posição supina, tá? Ou decúbito dorsal horizontal, em que o paciente permanece deitado com as costas apoiadas na cama, tá? Agora, nós vamos posicionar o paciente, então, em decúbito lateralizado. Quando acontece a flexão de uma das pernas, então, auxilia no conforto do paciente. Nós temos, então, a posição de Trendelenburg, com a elevação dos membros inferiores e a cabeceira ligeiramente abaixada. Temos, então, a posição que nós chamamos de ginecológica, em que as pernas permanecem fletidas. Temos, então, a gênito-peitoral e a posição Simes, que é a lateralização do paciente para o lado esquerdo com uma das pernas fletidas. Vimos, então, alguns tipos de posicionamento que nós vimos em imagens para que você consiga visualizar aí na sua aula prática, tá? Não só por meio de imagens e entender de fato quais são as indicações para cada uma desses posicionamentos. Conforme vocês forem desenvolvendo essa técnica no laboratório, você vai conseguir entender por que é realizado, por que é utilizado esses tipos de posicionamento, por que eu vou ter, então, por que eu preciso expor a região genital do paciente, por que eu devo lateralizar. Você vai perceber que essas posições facilitam o processo do atendimento para alguns exames ou procedimentos específicos. Portanto, devem ser utilizados adequadamente. Portanto, nós visualizamos e desenvolvemos as técnicas de posicionamento. Agora, nós vamos desenvolver, então, a técnica relacionada à bandagem. Eu quero que você me acompanhe. Alguns materiais serão necessários para que a gente desenvolva alguns tipos de bandagem, como, por exemplo, soluções de limpeza, cubas estéreis, luvas de procedimento e gases estéreis, tá? Para que a gente consiga desenvolver cada uma dessas bandagens. Então, primeiro é importante entender a definição de bandagem, que nada mais é do que a aplicação de faixa, que nós chamamos de atadura de crepom, tá? Que é um material elástico, além da utilização de gases em alguns momentos. Essa aplicação, então, de faixa de crepom e de gases se adapta de modo confortável a uma região do corpo e, então, temos a bandagem. As mais usadas, as ataduras mais utilizadas são as de rolo, porque facilitam o processo, então, da realização da bandagem. E durante a técnica você vai entender por que é mais fácil que elas estejam disponíveis em rolo,
tá? A finalidade é exercer pressão sobre determinado local, imobilizar uma região quando necessário, fixar e proteger lesões ou feridas, manter estética no curativo, realizar reabsorção de hematoma em algumas situações, bem como diminuição de edemas, ou seja, inchaço, ou evitar atrofia muscular, porque a compressão, a utilização das ataduras auxilia no processo de melhora do fluxo sanguíneo de determinada região. Fazendo esse estímulo, você evita a atrofia muscular. Em relação aos objetivos das bandagens, nós temos que é muito utilizada para proteger estruturas de agravamento de lesão, né? Então, nós utilizamos a bandagem justamente para fazer a proteção da lesão, para auxiliar no processo do curativo, controlar a resposta inflamatória, no caso das bandagens compressivas, proporcionar condições para o processo de reparo tecidual, ou seja, auxiliar nas etapas do processo cicatricial, bem como permitir a função sem comprometer a reparação tecidual, né? Nós vamos auxiliar no processo de reparação tecidual, ou seja, no processo de cicatrização, sem que haja nenhum comprometimento da fisiologia do próprio processo cicatricial e do próprio sistema circulatório daquela região. Portanto, nós utilizamos ataduras, como eu disse, nós utilizamos muita atadura de crepe. A colocação dessas ataduras é uma prática muito frequente, principalmente em atendimento de primeiros socorros, por isso é importante conhecer esta habilidade, né? É uma técnica, é uma habilidade fundamental para o profissional enfermeiro. O profissional de enfermagem, então, deve aplicar a atadura após limpar um ferimento e cobri-lo com gaze ou outra cobertura. Como eu disse, a atadura é muito utilizada para sobrepor um curativo, justamente para auxiliar na fixação e proteção da lesão. Portanto, nós temos alguns tipos de bandagem. Dentre elas, nós temos o tipo de bandagem circular, que é muito utilizado para sustentar curativos em regiões cilíndricas do nosso corpo, principalmente a região do punho, né, ou tornozelo, em que você precisa do auxílio dessa bandagem para fixar um curativo, porque essas regiões, principalmente punho e tornozelo, é um local próximo de articulação e que, dependendo do curativo, não há uma fixação correta. Ele acaba se descolando facilmente. E a bandagem circular auxilia no processo, então, de aderência, de fixação, né, do curativo nessas regiões. Nós temos o tipo de bandagem que nós chamamos de bandagem compressiva, que é quando existe um sangramento intenso e ele precisa ser contido. Então, veja que existe aqui uma quantidade suficiente de gaze capaz de, ao realizar a bandagem, comprimir determinada área e, então, facilitar o processo de estancamento sanguíneo, o fluxo de sangramento de determinada lesão. Então, exercemos essa pressão com o auxílio de gás e, então, realizamos o enfaixamento. Nós vamos aprender a desenvolver essa técnica mais à frente com o nosso vídeo. Temos o tipo de bandagem espiral, que nós também utilizamos em regiões cilíndricas do nosso corpo. Entretanto, veja que é bem diferente da circular, porque a bandagem em espiral, ela tem uma extensão muito maior. Veja, ela pega grande parte da região de antebraço e
braço. Portanto, é quando eu preciso fazer o enfaixamento de grandes tensões corporais, diferente da cilíndrica, que é uma porção menor que necessita da bandagem ou do enfaixamento. Nós temos também a bandagem em espiral inversa, ou também encontramos na literatura como bandagem reversa, ou também invertida. Esse tipo de bandagem, a faixa, ela é dobrada sobre si mesma, formando um ângulo de 180 graus após cada volta. Veja que formam Vs, né? Tem o formato de V. E auxilia também no processo de melhora da circulação sanguínea, porque é um tipo de bandagem que tem uma segurança maior do que a espiral normal. Você vai ver na realização da técnica que ela promove maior segurança e também favorece aí o fluxo sanguíneo. Sempre deve ser realizado da parte mais distal para a parte proximal. Distal é a região mais periférica do corpo e proximal é sempre em direção à região central do nosso corpo, ou seja, o tórax. Tá? Então, toda vez que eu me referir a proximal, é mais perto do nosso tronco, do nosso tórax. E distal são as extremidades, tá? Principalmente as mãos. Temos também a bandagem em 8, que é muito utilizada em articulações, tá? Quando eu necessito fazer, então, um curativo para fazer a fixação dessa articulação, para tentar imobilizar, tá? Ou então, eu preciso eu tenho uma lesão, por exemplo, aqui em tornozelo ou na região ali do pé e há necessidade de fixação desse curativo. Perceba que a articulação ela fica exposta, né, na região mais distal. Nessa situação, nós temos o calcanhar, mas podemos utilizar muito na região da articulação das mãos e também na região do cotovelo. Temos a bandagem recorrente, muito utilizada para cobrir partes desiguais ou principalmente em extremidades, por exemplo, na região da cabeça, na região, por exemplo, de coto, onde há amputação de um membro, ou até mesmo quando há necessidade da realização do curativo em algum dos dedos da mão ou do pé. Então, nós utilizamos esse tipo de bandagem justamente porque ele tem essa finalidade de recobrir partes desiguais do nosso corpo. Então, cabeça, coto, dedo, tá? Que você tem, então, uma dificuldade na realização desses curativos. E aí você vai perceber que com a técnica, a cobertura dessas extremidades, ela se encontra facilitada. Portanto, vamos desenvolver neste momento cada uma dessas técnicas de bandagem. Vamos lá? Aqui nós temos a em espiral, mas vamos iniciar então com a circular. Tá? Veja que nós temos a atadura em rolo e a porção, o desenrolar dessa atadura deve ser sempre de maneira a facilitar o processo de enfaixamento. Veja que o rolo ele fica voltado para fora, então facilita bastante a fixação, então, e a realização da atadura, não só circular, mas em todos. Então, aqui nós estamos realizando na região de punho. Fizemos, então, o enfaixamento circular, sem nenhuma técnica em específico, apenas fazer o processo, então, do enfaixamento
unidirecional e fixação final. Nós temos agora a atadura, então, compressiva, né? A bandagem compressiva. Veja que antes da realização do curativo, havia uma gaze sendo comprimida em determinada região, justamente para exercer pressão naquela região. E desenvolver o enfaixamento circular unidirecional, sempre exercendo uma tensão na atadura para facilitar e favorecer a compressão realizada pela gaze. Então, nós seguimos com a fixação da atadura nas suas extremidades. Veja que nas extremidades da atadura existem linhas de corte identificadas por algumas cores. Nesse caso, é a cor azul escuro, para facilitar principalmente essas próximas bandagens. Por exemplo, a circular, em que você precisa, a em espiral, que você precisa fazer uma bandagem, então, com distanciamento entre uma faixa e outra, e deve existir um padrão para que isso se torne adequado e também esteticamente aceitável. Portanto, essas linhas, que nós chamamos de linhas de corte, identificadas com uma coloração diferente, auxiliam neste processo. Perceba que a região em que eu estou realizando essa bandagem, ela é muito mais extensa do que a circular, tá? Então, é com lesões mais extensas, sempre mantendo fixa, porque o antebraço ele possui várias diferenças de relação em diâmetro, então a atadura precisa estar ajustada a essas diferenciações. E veja que a linha, então, de corte, ela auxilia nesse processo. Finalizamos, então, em espiral. Agora, nós vamos desenvolver, então, a técnica em espiral. Entretanto, nós vamos realizar a técnica em espiral que nós chamamos de invertida ou reversa. Tá? Então, veja que a linha também de recorte, ela auxilia bastante nesse processo. Então, ela não auxilia só na espiral, mas também na espiral reversa, justamente porque eu preciso dobrar a atadura sobre ela mesma, formando um ângulo de 180 graus após cada volta. E ao final nós vamos perceber que ela vai formar Vs, né? O formato de um V. Então, veja que você vai perceber também no desenvolvimento desse tipo de bandagem, você vai conseguir uma fixação melhor, você vai conseguir fixar melhor, porque quando você sobrepõe uma outra com um ângulo de 180 graus, você vai exercer uma certa pressão, facilitando então o processo circulatório e aumentando também a própria aderência do curativo que está abaixo. Então, veja a forma como fica. E agora, nós vamos realizar, então, a bandagem, que nós chamamos de bandagem em 8. Nesse tipo de bandagem, nós estamos realizando em local de cotovelo. Nós vamos deixar o cotovelo, a articulação do cotovelo exposto. Ó, veja que eu necessitei
da utilização de outra bandagem, então eu devo dar continuidade, sempre partindo da finalização de uma atadura e começando com uma outra, sempre na mesma direção. Então eu tenho aqui, ó, veja que eu faço um X, e por isso mesmo chama em 8, tá? Eu vou fazer o movimento em 8, de modo que eu mantenha depois a região do cotovelo aberta, exteriorizada. E justamente é realizado nesse sentido para que você tenha, então, uma mobilização da articulação, impossibilitando que o paciente... Ah lá, ó, veja, o cotovelo fica exposto e essa articulação fica fixada. Agora, nós vamos desenvolver a bandagem que nós chamamos de recorrente, que é muito utilizada, como eu disse, em regiões que não são uniformes, principalmente região da cabeça e em região de coto. Nós vamos fazer, em primeiro momento, a bandagem circular e, posteriormente, nós vamos fazer esse movimento recorrente de ir e voltar com a atadura. Neste momento, eu preciso utilizar uma segunda atadura para terminar a bandagem, e aí eu faço o movimento de ida e volta, justamente porque se eu fizesse apenas movimentos circulares, a região toda ali do couro cabeludo ficaria exposto, porque é uma região que não é uniforme, tá? E isso faz com que haja uma dificuldade muito grande de recobrir essas áreas, por isso a utilização desse tipo de bandagem. Feito toda a cobertura, então, dessa região que é desigual, nós vamos finalizar com a realização da bandagem em movimentos circulares, para fazer o acabamento desse tipo, então, de bandagem. Sempre tomando cuidado para não haver a cobertura dos olhos, ó, e na região posterior, então, nós devemos ter aquele tipo de aparência do tipo de bandagem. Portanto, eu quero que você me acompanhe no quadro, porque os princípios básicos, né, para a aplicação da bandagem em relação ao diagnóstico clínico, porque é por meio do diagnóstico que a gente vai escolher qual é o tipo correto de bandagem a se utilizar, bem como os cuidados com os ferimentos. Como eu disse, a bandagem uma das principais indicações para a manutenção, então, dos curativos realizados em lesões, para a proteção da pele, na realização, então, de tricotomia. Em alguns momentos é necessário fazer a tricotomia, ou seja, a retirada de pelos da região em que receberá o enfaixamento, justamente para aumentar a fixação dessa bandagem, porque os pelos, ele diminui a fixação e então a bandagem ela não fica de uma forma homogênea, uniforme. Então, em algumas situações, é necessário fazer a retirada de pelos do local para a fixação do curativo e, posteriormente, a realização do enfaixamento. Bem como nós utilizamos muito para a proteção de bordas ósseas. Atenção na aplicação da bandagem, porque as bandagens não podem provocar lesões ou hematomas. Caso esses sinais ou agravos sejam desenvolvidos em decorrência da bandagem, algo está sendo realizado de maneira incorreta, porque a bandagem é para auxiliar no processo cicatricial e diminuir a quantidade de hematomas uma vez que ele existe, tá? Caso contrário, a bandagem não pode provocar lesão e muito menos hematoma. Significa que ela está muito tensionada, ou seja, está aplicando uma pressão muito grande no local que não é o adequado.
Não podemos desenvolver desconforto no paciente. A bandagem deve ser utilizada como uma medida de conforto e não desconforto. Se estiver incomodando o paciente, apertando, machucando, tem algo que deve ser revisto porque a técnica não foi realizada da maneira correta. Por isso, então, a responsabilidade do enfermeiro é sempre inspecionar a pele, ou seja, avaliar presença de abrasões, ou seja, o desenvolvimento de feridas, aparecimento de edemas, descoloração, então, quando algumas regiões começam a mudar a coloração, ou quando existe bordas expostas de feridas. Significa que o curativo e a bandagem que você escolheu não foi suficiente para recobrir toda a lesão. Tá? Sempre cobrir as feridas e abrasões com curativo estéril, considerando que há perda da integridade da pele. Então, aparecimento de lesões e feridas significa que eu perdi a integridade da minha pele. Portanto, os curativos precisam ser realizados na técnica asséptica e utilizando materiais estéreis. E sempre avaliar a troca dos curativos, estabelecendo uma frequência adequada para não haver a proliferação de bactérias ou então piora da própria lesão. Após a aplicação da bandagem, temos sempre que avaliar a pele nas regiões subadjacentes e nas partes distais da bandagem, sempre visualizando sinais de comprometimento circulatório, avaliar se a região distal, então, por exemplo, se eu faço um curativo em região circular, na articulação próxima ao punho do paciente. Eu preciso avaliar se a mão do meu paciente está resfriada, ou seja, tem uma diminuição do calor, ou se essa região mantém-se pálida ou cianótica, ou seja, arroxeada. Se o pulso radial está diminuído, ou então ausente, e se há presença de inchaço, ou seja, edema. Porque se houver esses sinais, há indícios de que essa bandagem está comprimindo demais a região e, portanto, está comprometendo a circulação do paciente, correto? Então, há necessidade de, às vezes, um afrouxamento. Agora que nós já aprendemos a realização das bandagens, é necessário que a gente entenda que em alguns momentos, principalmente em questões que o paciente evolui ao óbito, alguns cuidados são necessários e a equipe de enfermagem é responsável por realizar o preparo desse corpo e encaminhá-lo ao local de destino após esse procedimento. Portanto, algumas etapas são necessárias para o preparo desse paciente e é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Quero que você me acompanhe. Então, para a realização dos cuidados com o corpo pós-morte, nós utilizaremos uma bandeja de inox, luvas de procedimento, algodão, gaze, tesoura, fita adesiva, material para higiene quando necessário, ataduras de crepe quando necessário, avental descartável, lençóis, o avental também só quando for necessário, quando o paciente tiver colonização de alguma bactéria multiresistente. Tá? Lençóis, como eu disse, suporte para hamper, o hamper e a maca hospitalar. O trabalho com pacientes hospitalizados nos leva, então, a pensar nesse assunto delicado que é a morte. Por isso, nós precisamos saber lidar com esta situação e, neste momento, é necessário que o profissional adote sempre uma postura ética.
porque é um procedimento bastante delicado. Nós precisamos ter respeito com a pessoa que está ali, né, com o corpo que está ali, e principalmente posicionamento com relação aos familiares. O preparo do corpo pós-morte é um procedimento que faz parte do cotidiano da enfermagem, como eu disse, e não deve ser desprovido de profissionalismo, sentimentos e emoções. É realizado após a constatação do óbito, realizada com o auxílio do profissional médico. E os procedimentos pós-morte têm o objetivo de manter o corpo limpo e identificado com os dados pessoais, bem como evitar a saída de odores e secreções, dispor o corpo em posição adequada antes que aconteça a rigidez, que nós chamamos de rigidez cadavérica, que é em decorrência, então, do processo do óbito e que acontece a rigidez muscular e aí fica extremamente difícil colocá-lo numa posição mais adequada. Então, vamos aos procedimentos e às etapas em relação a esse processo. Nesse caso, nós estamos lidando com um paciente, então, crítico, então, provavelmente ele vai fazer uso de alguns dispositivos, como sondas, catéteres, estará ligado a alguns aparelhos, como ventilador mecânico, dentre outros equipamentos que serviram de suporte para a manutenção da vida dele. Então, primeira etapa é manter o paciente, então, em posição dorsal, ou seja, mantendo ele deitado, e iniciar com a realização da retirada desses equipamentos que estão aderidos ao paciente. Então, no caso dele fazer uso de um tubo endotraqueal, é necessário que a gente desinsufle o cuff dessa cânula, desamarre a fixação da cânula, para então exteriorizá-la, ou seja, retirar essa cânula do paciente. Sabemos que a cânula ela tem um cuff, ou seja, um balonete na sua extremidade e, portanto, ele precisa ser desinsuflado para retirada. Então, sempre com o auxílio de uma gaze, justamente porque vai haver secreções e, então, precisamos evitar que haja sujidades no paciente. É preciso retirar, então, a vestimenta do paciente e colocar uma vestimenta adequada para a preparação desse corpo. Sempre avaliar as condições de higiene do paciente. Se houver curativos, é preciso realizar a troca desse curativo quando houver sujidades, presença de sangramento, fazer então a higienização, muitas vezes com um pano úmido. Entretanto, quando há uma sujidade, odores muito aparentes, é necessário que faça uma higienização mais completa, ou seja, a realização de um banho. Quando o paciente fazer uso de dentaduras, é preciso realizar a retirada dessa dentadura. Quando há alguma deformidade ou alguma alteração, principalmente bucomaxilo, é importante que se faça a fixação da mandíbula, tá? Entretanto, caso não haja nenhuma alteração ou necessidade específica, esse tipo de bandagem, esse tipo de fixação não precisa ser realizada, tá? Só quando houver essa necessidade em decorrência aí da proteção da região da mandíbula e do maxilar. Os orifícios não devem ser
tampados, ou seja, obstruídos, se não houver um extravasamento muito grande, tá? Então, só realizar esse tipo de tamponamento quando houver um extravasamento muito grande de sangue ou de secreção. Sempre faz a identificação do corpo do paciente, então, ou nas mãos, ou nos pés, ou então identificação no tórax do paciente. Em algumas instituições, essa identificação é feita em vários locais, então, realização no tórax, no braço do paciente e na região, então, da perna, no tornozelo, justamente para que haja uma identificação correta desse paciente. São cuidados, então, bastante delicados, é preciso haver respeito e, principalmente, devemos pensar na estética e na qualidade do cuidado ao preparar o corpo. Tá? Então, pensar nessas questões. Retirar todos os equipamentos, realização do curativo e manutenção da higiene são os princípios básicos. Portanto, eu quero que você me acompanhe no quadro. Nós temos, então, que a equipe de enfermagem deve permitir que os familiares tenham tempo com o paciente que foi a óbito. Além disso, deve entregar seus objetos pessoais direto aos familiares e realizar a anotação em prontuário, identificando exatamente quais foram os objetos devolvidos. Após a morte, o paciente pode apresentar manchas generalizadas de coloração arroxeadas, característica do livor cadavérico, por conta da questão da coagulação sanguínea, do momento em que cessa a circulação sanguínea. Então, você tem todo esse processo característico do óbito. Quando o paciente fizer uso de dentadura ou ponte móvel, é importante entregar ao responsável ou familiar, como os demais anexos. Às vezes, o paciente faz uso de algum aparelho auditivo, dentre outros, ou então de óculos ou outros materiais de uso pessoal. Manter as pálpebras fechadas e, se necessário, como eu disse, usar fitas ou fazer a fixação da mandíbula e, na verdade, do maxilar, da mandíbula e do maxilar do paciente, sempre prezando pela questão estética e de higienização do paciente. As técnicas desenvolvidas por você no laboratório em relação a essa primeira teleaula são técnicas básicas que vocês vão desenvolver ao longo da sua atuação profissional, independente da situação. Mas, é claro, né, principalmente as questões de bandagem são muito utilizadas em pronto atendimentos, pronto-socorro, mas em qualquer outra unidade, o setor hospitalar ou ambulatorial, você vai fazer uso dessas técnicas. O importante é você entender exatamente quais são os tipos de bandagem e a indicação para a utilização deles. Assim finalizamos nossa primeira teleaula e eu te espero na aula prática 2.